Galera, a gente vai fazer o quarto programa dessa semana. A gente tinha outras sugestões de pauta, mas o Eduardo enlouqueceu, né? Quando o Luan foi eleito rei da América, ele disse, essa tem que ser a pauta do programa. E a gente vai falar do Soneca, daquele que já foi xingado tantas vezes na arena, e não faz muito tempo. E não faz, no ano passado... Já jogaram até pipoca. No ano passado o Grêmio era campeão da Copa do Brasil, os caras jogavam pipoca, xingavam o Luan. Eu nunca esqueço de um cara... Não, a pipoca foi antes da Copa do Brasil. Foi antes da Copa do Brasil. O Penta. Mas eu nunca esqueço de um cara... Até eu brinquei com quem jogou a pipoca, né? Eu conheço quem jogou a pipoca. E eu brinquei com eles, aí eles me disseram, foi a pipoca que abriu os caminhos. Sempre assim. Cara, mas é uma brincadeira. Uma vez eu saí da... Uma ali, cara, até é bom ter esse relato, porque ali o foco não era o Luan, não, era o time. Era o time. Era o time. Ele foi o único que saiu de carro pela frente. Sim, aí e aí ele que... Uma vez eu tava... É que a mídia, cara, vendeu como o setor... Assim, os gremistas foram lá... Jogar pipoca no Luan. Não, foi no time. Isso. Teve uma vez que eu saí da arena e tinha um cara na minha frente, ele reclamando, com o irmão, com um amigo, sei lá, com o namorado, enfim. Ele assim, o problema do Grêmio é Luan. Eu olhei, putz, o problema do Grêmio fosse Luan, já não tinha problema. Isso era em 2016. E o Luan agora, rei da América, né? Mais do que merecido, pelo que ele fez na Libertadores ano passado. Foram 7, 8 gols. 8, né? 8 gols, o José Santos ficou com 9. 9, e o Chumaceiro também ficou com 9. O cara fez 8 gols na Libertadores da América, tinha feito só um na campanha de 2014, que ele fez aquele gol contra o Nacional, já tem 9 gols na Libertadores. Sim. Aliás, na Libertadores, posso só fazer um breve parênteses? O Grêmio tá 5 vitórias, esse é o time brasileiro com mais vitórias na Libertadores, né? Já é 5, não é mais esse número? O Grêmio tá 4 do São Paulo. Então, mais 5, o Grêmio... Tá 4 igual a 5. O Grêmio tá 5 vitórias para tornar o clube brasileiro com mais... Mas eu queria comentar sobre o Luan. Primeiro, foi justo? Foi justíssimo. O Luan, ele fez o fim da formação do Grêmio, né? Na base do Grêmio. Sim, ele era do América de Rio Preto. Isso, mas foi pro Grêmio na base ainda. Aliás, do Rio Preto. Mas ele foi pro Grêmio na base ainda, né? Ele chegou no Grêmio com 18 para 19. Na ele base... chega a disputar essa Copa Ipiranga Sub-20, que o Grêmio cai na semifinal contra o Palmeiras e quem erra o pênalti é o Luan. Então a gente pode dizer que... Na disputa dos pênaltis na semifinal. A gente pode dizer que o Grêmio revelou ele, né? O Grêmio revelou o Luan. A gente pode. Então, dito isso, Anderson Moreira. Ele é a maior revelação do Grêmio desde o Traíra. Eu digo isso. É o maior craque que o Grêmio formou desde o Ronaldinho. Mais que o Lucas Leiva. Muito mais. Mais que o Mário Fernandes. Muito mais. Mais que o Douglas Costa. Muito mais. O Luan... Frase forte, já se coloca... Mais que o Douglas Costa? Mais que o Douglas Costa. Frase forte. Mais que o Anderson. No Grêmio... Mais que o Bruno Soneca. Cara, o Luan já se coloca... o Bruno Soneca. O Luan já se coloca, ao meu ver, é que assim, ó, a gente tem dificuldade de falar do ponto de vista histórico, né? Quando a gente tá agora no... Estamos vivendo isso. Mas o Luan já se coloca, ao meu ver, como um dos maiores jogadores da história do Grêmio. Sim. Tanto que a gente, na eleição do time ideal da Libertadores, a gente colocou o Luan e não colocou o Carlos Miguel, Arilson. Então assim, ó, Tita jogou uma Copa do Mundo, né? Aliás, o Fernando Pullman, outro parênteses, me mandou uma corneta, né? Disse, pô, o Fernando Pullman, pra quem não o conhece, foi a mente por trás do Grenalizando. E ele me mandou uma corneta. Como assim vocês não põem o Tita na escalação Libertadores? E o Tita até jogou Copa do Mundo do Lazzaroni. Eu sou fã do Luan. Ô, Christian, eu também sou fã do Luan. Eu escrevi um texto. Artilheiro, meia... o cara que dá mais assistência e faz mais gols no Grêmio, como é que não vai ser fã do cara? Olha só, se tu me permite, eu escrevi um texto homenageando o Luan. E se tu permitir, eu posto lá nas redes sociais. Claro, né? Cara, não tem de permitir, gente. Aqui é socialismo, velho. Então, perfeito. Socialismo impera. Então, aqui hoje ou amanhã eu vou pôr um texto que eu escrevi faz uns 2 anos. Eu já falei isso pra vocês, então a página é livre. Um texto que eu fiz há 2 anos homenageando o Luan. E eu ponho lá no... Que eu brinco, é o Luan, o craque dos olhos tristes. É verdade. Que tem E o Luan, e o Luan, sabe o que me adorou nele? O Luan era meio bundão, né? Tomava uma chegada, ficava... Agora não, o Luan reclama. Brigador, sabe? O Luan deixou de ser guri de apartamento. Eu me lembro de um Grenal no Beira-Rio, não lembro se o Grêmio perdeu, enfim. Olha, faz tempo que a gente não perde Grenal. Não, faz tempo. Que foi uma coisa, acho que até meio premeditada do lado do Inter, que eles foram um Grenal inteiro em cima do Luan. E era uma época que era mais ou menos assim, ele simplesmente não reagia. Ele sabia do jogo. Exato, sabia-se que o Luan era o expoente técnico do time do Grêmio, não, vamos em cima dele, não, hoje é totalmente diferente, né? Parece que mudou muito a personalidade do Luan. Claro que
3 títulos em sequência, também te colocam num patamar de confiança muito grande. Não é mais aquele bundão, pelo contrário. Hoje ele peita, ele vai pra cima. Na final do Independente foi um grande exemplo, né? Sim. Que e o cara dá aquela chuteirada nele, digamos assim. Não, e se ele não mostra a camiseta, exatamente, ele, cara, talvez não fosse expulso, né? Jogou no Atlético de Bilbao. É o único basco não espanhol e não francês, um basco venezuelano. Enfim, né? Arboleta. E aí tu vê que tem essa mudança na personalidade. Sim, isso é mudança. E o Luan, perfeito. E o Luan, na minha opinião, ele mudou uma concepção que eu acho muito legal, que agora o torcedor do Grêmio, na minha opinião, gosta de jogador que joga bola. Exatamente. Isso. Acabou aquela palhaçada do da bunda no chão. Exato. E isso é uma coisa que eu tô assim, há 3 anos saudando. Graças a Deus acabou a figura do cara que vai lá dar música do Benito de Paula, né? Aí vamos ensinar o Eduardo de quem é a música. Não, e aí acabou. Não, mas o nosso diretor me salvou, cara, não tá na edição lá. Piada interna. E aí acabou essa coisa assim do cara, do carrinho da placa, de dar um bico pra lateral e ficar naquela coisa de comemorar, que eu acho ridículo. Aquele carrinho que o Marcelinho Carioca dava, que a bola já tinha sido 2 metros, ele dava um carrinho. Exato, sabe? Então o Luan, ele mudou essa concepção, essa ideia do torcedor de ter do nosso camisa 10 ou camisa 5. Valorizar a qualidade. Isso. Que antes o Grêmio valorizava só a raça e, tipo, valorizando a raça, ele ficou 15 anos sem ganhar nada. Exatamente. Valorizar a técnica, né? Valorizar a técnica. Valoriza a técnica. E hoje o time do Grêmio é um time técnico. E a gente ganhou o último título antes do jejum, foi com um time altamente técnico, foi 2001. E o time de 95 era um baita de um time. Sim, time técnico também. Era um time muito técnico. Um time mais raçudo, né? Era um time brigador. Se tinha a ideia... O time de hoje é um time brigador. Sim, olha o Kahneman, o Jeromel, é um time brigador. Claro. Sim. Eu fico muito feliz. feliz. O Maicon é um jogador brigador. Na linha do que o Flávio falou, eu fico muito feliz que finalmente, né? Finalmente o universo gremista, digo, o povo gremista reconhece que o Luan é fundamental pro É um time. craque. Sim. Ele é cracaço. Eu tenho mais dúvidas se ele vai dar certo na Europa, mas no Grêmio deu certo, não interessa. Eu faço um apelo, tá? Vou falar diretamente. Por favor. Mas ainda tem parcela da torcida que segue implicando com o Luan. Incrivelmente. Mas tem cara que é chato. É inadmissível. Tem cara que vai assim, chamar frustração. A próxima vez que tu vai pro estádio e o Luan errar um passe, antes de vaiar o cara, tu pensa um pouquinho o que ele já fez pelo Grêmio. Só faz essa reflexão. Porque, eu fico indignado, cara. E quando o Lula bate aquele pênalti contra o Independiente, ele tá, tipo, exorcizando um fantasma dele, né? Do erro contra o Cruzeiro. Porque eu tava lá em BH. Tem uma história bem curiosa, que eu sempre fui defensor do Luan, né? Eu também. Antes mesmo da fase agora dos títulos. Tanto que em 2014 eu fiz um texto no Facebook, no auge da frustração, quando o Grêmio tomou aqueles 4x1 em Caxias. Termina o jogo e o Barcos dá um abraço no Juan. E pra mim aquilo ali foi uma facada no meu peito, assim, o Grêmio tinha acabado de tomar 4x1. O Inter era tetracampeão, o Grêmio sem ganhar um tempão. E o teu capitão, né? 13 anos, e teu capitão, centroavante. E aí uma das coisas que eu botei no texto, assim, até do azar, porque o Luan não jogou aquelas 2 partidas das finais porque estava contundido. Ele se machucou às vésperas da decisão do Gauchão. Então eu falava dessa questão do Grêmio não ter mais hombridade e tal, e também da questão do azar do principal jogador. Então naquela época, pra mim, o Luan já era o principal jogador do Grêmio. Assim, ó, imagina hoje. Se tu procurar, tá? Eduardo Genich, que é o meu nome, tá? E bota Luan, acho que deve ter uns 20 e poucos textos só sobre o Luan. Porque eu acho um personagem controverso e que gera bons debates, né? E desde o começo, eu defendo sempre, cara. E do Sacha, quando nós temos que ter... o Sacha é um cuzão. Isso. E do... Agora perdi minha linha, assim. Tu tá falando do Luan. Não, do Luan, óbvio, né, que o programa sobre o Luan, né? Ah, tá, desculpa por eu ter nascido. Tu tava falando que tu já fez 20 textos sobre o Luan. Isso, e na época eu dizia assim, ó, nós temos que ter paciência com o talento, não com o cara ruim. Tu tem que esperar o talento desaflorar, não o cara ruim. Não pode queimar talento, cara. Não. E o Grêmio não teve paciência com o Luan, o Grêmio como clube teve. A torcida não. A torcida não. Ainda bem que ele ficou... o passivo era muito grande, foi o contrário. O Luan teve paciência com ele. Exatamente. O Luan teve. E que bom que ele teve paciência, que ele ficou e nos deu esses frutos, né, cara? Eu acho que o passivo era muito grande e acaba... Esse time não tinha um passivo grande pra torcida. Sim. Mas a torcida tem... E é o seguinte... cobra de quem tá ali pelos na hora, né? blogs, né, que eu tive na ESPN e tal, e os textos do Luan na arena, cara...
tinha jogo que eu não conhecia a pessoa, sabe? Ah, tu que é o defensor do Luan. Eu virei, sabe? Eu tava em BH, na semifinal, contra o Cruzeiro. 2016. Quando ele errou o pênalti. Ah não, 2017. Quando ele errou o pênalti. E aí o seguinte, cara, eu fui xingado por alguns torcedores. Ah lá, do jogador, que absurdo. E aí eu falei, óbvio que eu fiquei triste, né? A ingratidão é Pênalti. foda, né? É E o isso. seguinte, aí agora na final da Recopa, né? Olha que foi engraçado. Eu tava lá na Argentina e ele fez o gol, né? E aí... Não, desculpa, na final da Arena. Ele fez o gol de pênalti, né, no caso, né? Sim, O sim, pênalti. o quinto Aí pênalti. eu reencontrei, depois no bar, 2, 3 gremistas que me xingaram na outra vez. Eu falei, me xingaram aquela vez, agora aquela aplauso, né? Agora me aplaudo. Te aplaudiram Vem cara, tá bêbado, né? e pagaram cerveja. Alguns. O Luan bateu o 4º pênalti na Olimpíada, né, cara? Isso. Ali O ele já Luan ajeita mostrou. o time ali. Claro, meu. Né, fizeram todo um clamor para aquele Gabigol, para não joga nada, não gosta do Gabigol, tem uma bronca assim, e o Luan entra no time, ajeita o time e o Brasil é campeão olímpico. Então, é um cara que... A questão é o seguinte, todos os times do Brasil, e eu diria do continente, Queriam ter o Luan. queria ter um Luan. Então, pessoal, vamos agradecer, né? Vamos... Rei da América. Rei da América. E pra mim, hoje, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Sabe que eu discordo disso, né? Quem tu acha que é o O melhor? Arthur. Boa discussão. Eu acho o Luan. É que o Arthur no momento não tá jogando, né? Sim. Pra Mas é um debate. É um debate. Exato. Mas o bom é aquilo, né? Que os Então, dois estão no né? Grêmio, né? Isso é que é o ótimo, assim, saber que esses dois craques estão na Cristina Tricolor. E vão fazer a roda girar, né? Porque vai Sim. dar grana pro Grêmio Sim. e a gente vai se manter competitivo 2, 3 anos E pra tá, frente. aí, mais um ponto positivo pro Luan, né? Ele já teve algumas boas oportunidades de deixar o Grêmio e não quis. Não daqui a pouquinho, ele é gremista. Não, a gente sabe que ele vai embora, ele é profissional. Ele não quis por ambição, ele Exato. preferia não ir para um time periférico na Europa. Exato. Aí tu vê que é um cara que tem ambição, tem palavra, porque teve aquele período daquele renove, não renova, Após período de certeza. que ficou aquela especulação, Ficou um ponto de interrogação. que teve até gente dizendo Deu que margem seria... a comentar. Exato. Tinha gente dizendo que seria um novo caso Ronaldinho e Quem? tal. Não, isso eu ouvi. Não, não me lembro se o Ronaldinho jogou, não é? Jogou, gente, jogou. Eu não tenho essa... Eu Cara, sempre o digo assim, Luan, olha só. Ah, o Ronaldinho era do time daquele volante que era muito melhor que ele, Isso. o Polga. eu Polga, sempre eu digo lembro. eu até não Era do tenho- time do Polga e do Eduardo Costa. Eu até não tenho Esse esse mesmo. ranço Time do todo. capitão. Capitão, esse mesmo. Eu até não tenho esse ranço todo, porque teve aquela época... Aquele que era reserva do Itaqui, lembrei, rapaz. Esse aí. Aquele que era Cara, bando do Itaqui. muito se fala em postura. Muito se fala em postura, né? O Luan deu aula de postura pro Traíra, né? E aí se cogitou acontecer a mesma coisa, enquanto que no período daquele renova não renova, não entrevistaram o Luan, e o Luan falou, não, no momento eu disse que não ia renovar e tal, e renovou. Galera, antes o Flávio dar a dica de cultura para encerrar esse 4º programa e último da semana, eu fiz a minha monografia sobre o Traíra. É mesmo? Eu fiz sobre construção de mitos no esporte. Na época eu usei aquela capa da Placar, logo após o gol que ele fez contra a Venezuela, na estreia dele pela seleção O principal. famoso olho que ele fez. né? Olha o que ele fez. E aí o Juremir Machado era meu orientador e eu queria falar sobre construção de mito no esporte. Ele disse, não, vamos falar como funciona a construção de mito, mas vamos pegar um case. Eu acho que a gente pode fazer momento. um programa sobre o Ronaldinho um dia. Eu não vou ver. Não, acho que é um debate... Acho que a maior Eu vou fazer- Mas pra também, mim, também é um a assunto... maior coisa que o Ronaldinho fez pelo Grêmio foi não ter voltado pro Grêmio. Ali ele Mas eu vou mostrou te que dizer uma ele é coisa. gremista. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim, não sou defensor e tal, até na época quando ele tava pra voltar eu fiquei pensando, pô, seria uma boa. Em 2011, né? 2011. E aí eu fiquei pensando assim, O Grêmio perdeu os jogos por causa dessa eu bobagem. tinha alguns amigos que tinham esse mesmo pensamento e tal. E aí pra vários deles eu disse uma coisa, tá, beleza, tu não quer ele de volta, tranquilo. Mas vamos supor que ele volte. Grenal no Beira-Rio, última bola do jogo, ele faz um gol de falta, tu não vai bater palma. Eu comemorei o último gol dele, ele já no Paris Saint-Germain foi contra o Figueirense, que ele gol de virada Sim, na Liga Suminas. Suminas. Sim, foi uma vez também. Eu também. Exato. Flávio, encerra o programa de hoje e aí com a dica já encerra o programa. Tá bueno. Dica de livro aí é O Futebol Explica o Brasil, do Marcos Gutermann. Esse livro eu utilizei na minha monografia na faculdade.
Ele conta a história do futebol desde o seu início, a sua popularização aqui no Brasil através das décadas, vai passando da década de 10, 20, 30, enfim. E ele vai contando como o futebol ele se inseriu na sociedade, como ele pautou a sociedade até de certa forma. Claro que os períodos mais interessantes do livro, que no caso, quando eu utilizei para pesquisa, foi ali o período de 50, o Maracanazo, o primeiro título do Brasil, depois ali o regime militar, o quanto o regime militar se fez valer da seleção de 70, e depois ali nos anos 80 na questão da redemocratização, quando muitos jogadores abraçaram a questão das diretas já, e enfim. E aí é um livro bem legal, até... Quando eu comprei na Saraiva, já até dá um merchanzinho de graça, enfim. Mas é um livro bem interessante porque conta desde o início ali como o futebol se inseriu na sociedade, dias atuais, e o quão ele importante é, né, no nosso dia a dia. Né? A Saraiva também está fechando um esquema de patrocínio forte com a gente. Não, fechou com o Flávio já, isso aí. É individual. Eu só hoje já fechei com o Saraiva e o Spotify. O Flávio é a traíra do programa. O Flávio é a traíra, a Ronaldinha do programa. Galera, o Rodrigo Bernardes... Ele chegou hoje de carro importado, né? Por isso que eu achei. Carro novo. O cara dá carona pra vocês falam aí. Tia, olha só, o Rodrigo Bernardes até em box, que é um amigo meu, nos cobrou que a gente... Tá muito em box, ele gosta, ele gosta do box. programa, só que ele disse que a gente não sabe fazer marketing. Então ele pediu, cara, pede pra galera dar like, pede pra galera compartilhar, botar o sininho lá pra avisar a hora que entra programa novo. Vocês estão com programas quase todos os dias. Sim. Então faz... E é isso, a gente precisa da ajuda do nosso pequeno público para seguir motivado a fazer o programa. Não que a gente não esteja motivado, a gente está muito, mas a gente gostaria que tivesse mais acesso. E está sendo um feedback bem legal dessa galera. Tá sendo assim... Quem está assistindo tá legal. Tá assistindo, dá os 7 que estão assistindo estão gostando. Não, mas são 7 fiéis. 7,5. 7,5. E esse tipo de feedback é o que vai fazer. Então dá like, compartilha, faz o caralho a 4, bota o sininho lá, porque a gente precisa. Tchau. Grande abraço, galera. Neymar, fica bem, hein? O Hexa vem, hein? Acho que não, mas tudo bem.